Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. A nossa aula de hoje será sobre consumo sustentável, uso consciente. Para nós começarmos a falar desse assunto, vamos lembrar de como era organizada, por exemplo, uma família que vivia na pré-história, uma família que vivia há muitos anos atrás, 700 anos atrás, por exemplo. Se nós avaliarmos e pensarmos um pouco como essas pessoas viviam, nós podemos dizer que essas pessoas não tinham nenhum tipo de tecnologia, como, por exemplo, não tinham celulares, computadores, ou acesso à internet, ou até mesmo eletricidade. Algumas ferramentas que nós possuímos hoje em dia não eram existentes naquela época. Então, com o avanço da sociedade, do conhecimento na sociedade, foi possível desenvolver várias tecnologias que melhoraram o modo de vida da sociedade. No entanto, com esse processo, com esse progresso da sociedade, nós podemos observar também que, juntamente com essas tecnologias, juntamente com esses recursos que facilitaram a nossa vida, vieram como eu posso dizer, alguns impactos que vão causar alguns prejuízos para o ambiente. Então, alguns processos de geração de energia, por exemplo, como hidrelétricas, elas acabam causando um determinado impacto em um determinado ambiente, em um determinado ecossistema. Então, pensando nesse tipo de fatores, nesse tipo de impactos que o nosso avanço tecnológico, que a nossa geração de energia, por exemplo, pode causar, é que pensou-se no termo consumo sustentável. Como seria exatamente, professor, esse consumo sustentável? Seria um termo onde nós podemos utilizar recursos que vão satisfazer nossas necessidades básicas, nossas necessidades, mas que não vão afetar o ambiente, ou seja, não vão trazer prejuízos para o ambiente. Então, dessa forma, seria um consumo sustentável. Eu vou consumir o que eu preciso sem afetar o meio ambiente. Então, é basicamente essa a nossa aula de hoje e o tema da nossa aula de hoje. Tá? Então, quando nós falamos, por exemplo, em geração de energia elétrica, por exemplo, a energia elétrica ela pode trazer prejuízos para o meio ambiente. E como é que seria exatamente essa geração de energia elétrica? Por exemplo, podem ter vários tipos de geradores de energia, como, por exemplo, hidrelétricas, energia eólica, e cada uma dessas tem uma característica. E se nós formos avaliar, por exemplo, nos dias de hoje, nós podemos até pensar que essa energia elétrica ela alcança toda a população. Se eu perguntasse para vocês, a energia elétrica ela alcança 100% dos brasileiros? Talvez a maioria de vocês pudesse dizer que sim, ou pelo menos dizer que seria a maior parte. Mas não é essa a nossa realidade. Algumas cidades, por exemplo, como a cidade do Piauí e algumas cidades de Roraima também, não, em algumas casas não chegam à energia elétrica. Então, essa energia elétrica não é uma energia elétrica para todos, tá? De fato, nós não temos 100% dos brasileiros com energia elétrica em suas casas. Esse talvez seja um fator que nem todo mundo sabia. Além disso, gente, dessa questão de que nem todo mundo tem energia elétrica, para se produzir energia elétrica precisa de alguns fatores, às vezes precisa se utilizar recursos do ambiente. Só que ao utilizar recursos, ao gerar energia elétrica, essa geração de energia elétrica pode ser uma geração limpa, onde não vai prejudicar o ambiente, ou pode ser uma geração de energia suja, que pode prejudicar determinado ambiente. Então, nós vamos ver que existem chamadas energias renováveis e energias não renováveis. E entre elas, nós temos alguns tipos de energia e os seus tipos de impacto em um determinado ambiente. Olha só, gente, quando nós falamos de fontes renováveis de energia, existem esses 5 tipos de fontes renováveis, que são energia hidráulica, energia solar, energia eólica, energia geotérmica e energia de biomassa. Tá? Vamos falar de cada um deles e entender qual é a sua principal característica e o seu determinado impacto no ambiente. Quando nós falamos de energia hidráulica, é aquele tipo de energia que se utiliza uma determinada quantidade de água para gerar energia. E essa energia ela é
gerada a partir das chamadas hidrelétricas, tá? Hidroelétricas. Nesse caso aqui, nós temos uma foto de uma usina hidrelétrica localizada lá em Ferreira Gomes, tá, gente? Aqui no Amapá. Para que ocorresse essa energia elétrica, é necessário utilizar uma determinada área. E essa área que ela é utilizada para gerar essa energia elétrica, ela acaba sendo devastada. Então, eu vou acabando devastando a floresta, modificando toda a flora e a fauna desse determinado ambiente. Então, a energia hidrelétrica é uma das energias muito utilizadas atualmente no Brasil, por exemplo. No entanto, ela também traz prejuízos ao meio ambiente. Ela vai prejudicar tanto os animais quanto os vegetais que estão presentes aqui naquele ambiente, então alterando todo esse ecossistema. Vamos falar agora da energia solar. A energia solar, ela é um tipo de energia que se utiliza da energia da luz solar para obter energia e pode ser utilizada, armazenada ou transformada a partir de vários equipamentos, como, por exemplo, a partir de uma usina termoelétrica, que vai conseguir originar energia térmica. Então, nessas usinas termoelétricas, elas utilizam a energia solar para aquecer uma certa quantidade de água, e essa água vai virar vapor e depois aquecer o motor que vai acionar um determinado mecanismo para converter essa energia solar em energia elétrica, tá? Então, essa energia solar, por meio da energia térmica, é utilizada, é produzida justamente nas usinas termoelétricas. Existe também aquele chamado coletor solar, que é outro equipamento também que pode converter essa energia solar em energia térmica. Esse coletor solar, ele é muito utilizado, por exemplo, para aquecer a água do banho ou em algumas indústrias para aquecer a água. Então, ele acaba gerando esse aquecimento dessa água e acaba gerando uma determinada quantidade de energia elétrica. Tá? Existem também as chamadas energia solar por meio de um processo chamado de heliotérmica, ou energia heliotérmica. Qual é esse tipo de energia? Esse tipo de energia vai utilizar alguns refletores, tá? Alguns espelhos que podem concentrar uma determinada quantidade de energia e depois refletir essa luz solar para um determinado receptor. Nesse receptor, vai ter uma determinada quantidade de água nesse receptor que vai ser aquecida, e essa água aquecida vai se tornar vapor de água. Depois que essa água se torna vapor, ela tem a capacidade de acionar uma determinada turbina que vai transformar essa energia aquecida na água em energia elétrica. E por último, temos a energia fotovoltaica, que é uma energia utilizada a partir de materiais semicondutores, que tem essa capacidade de conduzir essa energia, de transformar essa energia solar. Só que esses tipos de energia, ela também pode ser considerada, como é que eu posso dizer? Ela pode ser emitir poluentes ainda pelo ambiente a partir dos seus descartes. Algumas baterias que são utilizadas nessa produção dessa energia, elas podem ser mal descartadas e acabar gerando poluentes para um determinado ambiente. Vamos falar agora da energia eólica. A energia eólica é uma energia que é produzida a partir da força dos ventos, tá? E captada por meio dos chamados aerogeradores. Apesar dessa fonte de vento ser uma fonte inesgotável, uma fonte natural, e não gerar, por exemplo, tantos resíduos, ela pode trazer alguns impactos para o meio ambiente, como, por exemplo, mudar, interferir na rota de migração das aves, ou até mesmo matar essas aves, por conta delas não verem essas palhetas, essas pás que estão relacionadas com a captação do vento. Podem também modificar o ambiente, podem também gerar muitos ruídos que podem influenciar no bem-estar das pessoas que vivem ali perto. Inclusive, essas pessoas elas devem morar pelo menos a 200 metros de distância desses parques que estão localizados, essas turbinas que vão gerar energia elétrica. Então, existem diversos fatores que podem influenciar, trazendo um certo prejuízo para o ambiente. Vamos falar agora da energia geotérmica. A energia geotérmica é um tipo de energia que é produzida a partir
daqueles chamados geysers, tá? Que são aqueles buracos que ficam próximos a vulcões, que jorram água aquecida ou vapor de água, certo? Ou também pode ser originado a partir de vulcões, tá? E esse tipo de energia é considerado uma energia limpa. No entanto, ela vai ter também algumas desvantagens, como, por exemplo, a sua instalação é muito cara e a manutenção também dessas instalações é muito cara. E além que ela pode gerar alguns resíduos também, que acaba sendo eliminado quando é produzida essa energia elétrica, como, por exemplo, o chamado enxofre, que pode ser nocivo também ao homem, certo? Energia de biomassa é um tipo de energia que é gerada a partir da matéria orgânica, ou seja, de matéria que é muito comum no ambiente. E esse tipo de energia pode ser, por exemplo, o diesel, o biodiesel, que é muito utilizado, por exemplo, no Brasil, tá? E esse recurso, ele é muito fácil de ser produzido, por exemplo, por conta que é utilizado matéria orgânica, simples. No entanto, existem algumas desvantagens da energia de biomassa que os produtores dessa energia acabam utilizando grandes áreas para produzir matéria orgânica e acabam devastando algumas florestas e influenciando no ecossistema, na flora e na fauna desse ambiente. Vamos falar agora das fontes não renováveis. Tá? Quando nós falamos de fontes não renováveis, nós podemos citar dois tipos, que são os combustíveis fósseis e os materiais radioativos. Esses dois tipos de materiais, eles geram energia, como, por exemplo, os combustíveis fósseis, que geram a gasolina e diversos outros componentes que são derivados do petróleo e que movimentam o mundo atualmente, certo? No entanto, esse recurso, essa fonte, ela é esgotável, ela não vai durar um determinado tempo. Por isso que pensa-se em outras alternativas de combustíveis que não sejam derivados do petróleo, porque o petróleo, em algum momento, ele vai se esgotar. Outros tipos de combustíveis fósseis também que nós podemos citar são os chamados carvão, o chamado carvão mineral, que é um outro tipo de recurso também utilizado como energia, e o chamado gás mineral. É um gás natural, é um outro tipo de recurso também utilizado na produção de energia, que é uma fonte não renovável de energia. E como materiais radioativos, nós podemos citar, por exemplo, o urânio. É um material utilizado, por exemplo, na formação de energia nuclear, tá? Só que essa energia nuclear, ela é uma energia que gera muita energia. Alguns países europeus utilizam esses recursos, esse tipo de energia, chamada de energia nuclear. No entanto, os materiais que são resultantes, os resíduos resultantes desse tipo de geração de energia, quando eles são mal descartados ou quando ocorre algum determinado acidente, pode causar danos à população que está próxima. E não apenas aquela população que vive ali naquele momento, mas aquela população futura também pode sofrer, por exemplo, com problemas genéticos, como o câncer e algumas anomalias que podem acontecer justamente por conta desses resíduos que são formados por meio de energia nuclear. Outro tipo também de elemento que pode ser utilizado como material radioativo, matéria-prima para a energia nuclear, é o chamado tório, tá? Que é um outro elemento químico também utilizado nessa geração de energia a partir da reação nuclear. Como nós vimos, a energia nuclear ela tem alguns pontos negativos e os combustíveis fósseis também. Os combustíveis fósseis, por exemplo, eles podem liberar alguns gases poluentes, chamados CFCs, como nós vimos em sala de aula, e alguns elementos químicos que podem estar associados à formação de chuvas ácidas, ao aumento do aquecimento global. Então, esses combustíveis fósseis eles são fontes não renováveis que são muito utilizados atualmente, mas que prejudicam também muito o ambiente. Então, busca-se alternativas de geração de energia que possam suprir as nossas necessidades sem afetar, causar prejuízos ou grandes prejuízos ao meio ambiente. Vamos falar agora de consumo de energia e consciência. Então,
nós precisamos entender que nós precisamos consumir a energia, mas com consciência. Então, existem alguns fatores, por exemplo, que nós podemos observar dentro de casa mesmo que podem auxiliar nesse consumo consciente de energia. Por exemplo, a central de ar é um dos equipamentos muito utilizados atualmente, principalmente nas cidades quentes. Então, essa central de ar, nós podemos realizar alguns tipos de procedimentos para evitar que esse consumo seja excessivo ou que possa prejudicar muito mais o meio ambiente. Por exemplo, nós devemos manter a central de ar, os filtros da central de ar sempre limpos, para que ela consiga trabalhar melhor, para que não interfira no seu desempenho, assim consumir menos energia. Outros fatores também, não utilizar a central de ar em ambientes que estejam recebendo a luz solar, ou seja, estejam com muito sol naquele ambiente, porque vai fazer com que essa central de ar trabalhe mais e consuma muito mais energia, certo? Outros fatores também, por exemplo, é o computador. Vocês podem utilizar o computador para jogar, para estudar também, né? Assistir essa videoaula, mas evitar, por exemplo, deixar o computador naquele modo suspenso, onde a gente só suspende a luz do computador e ele continua ligado. Assim, você vai acabar evitando utilizar tanta energia, você vai melhorar, né, a sua conta de energia e também vai fazer com que esse consumo seja mais consciente. Por exemplo, nós podemos falar também da geladeira ou freezer, quem tem freezer em casa também, sempre manter as portas sempre fechadas, evitar abrir ao máximo as portas para evitar o desperdício de energia, por exemplo, ou evitar colocar alimentos quentes dentro da geladeira também, que vai forçar com que ela trabalhe mais. Sempre deixar também o termostato, que é aquela região que controla a temperatura da geladeira, sempre deixar no mínimo para consumir menos energia também, certo? Chuveiro elétrico, para quem usa o chuveiro elétrico, utilizar o chuveiro elétrico com consciência. Por exemplo, quando você estiver se ensaboando, você deixa o chuveiro desligado. É uma das situações também que você pode fazer para consumir com consciência, certo? Por exemplo, outro eletrodoméstico, a máquina de lavar. Quando você utiliza a máquina de lavar, quando você for lavar roupas, por exemplo, você deixa acumular maior quantidade de roupa para que você utilize a máquina poucas vezes. Dessa forma, você vai estar realizando também um consumo consciente dessa energia. Micro-ondas, por exemplo. Evitar, por exemplo, descongelar alimentos dentro do micro-ondas. Você pode deixar que ele se descongele naturalmente, certo? Então, todos esses pequenos detalhes que você for fazer na sua casa, no ambiente onde você mora, vai auxiliar com que você tenha um consumo de energia consciente que de uma certa forma, vai melhorar o meio ambiente. Imagina se todo mundo tivesse esse mesmo tipo de consciência para fazer todas essas propostas que eu citei aqui para vocês. O ambiente talvez fosse um pouco mais limpo, porque iria ter menos consumo de energia, então ele teria menos impacto no ambiente a partir da produção de energia por meio das hidrelétricas ou das termoelétricas, certo? Olha só, um dos fatores importantes quando nós falamos de consumo consciente, por exemplo, nós podemos falar dos 3 R's, que é chamados reduzir, reutilizar ou reusar e reciclar. Nesses 3 R's, nós podemos ter uma certa, como é que eu posso dizer, uma certa consciência de como utilizar esses recursos que nós temos disponíveis. Como seria exatamente o R relacionado a reduzir? Por exemplo, nós relacionamos ao consumo de energia, como eu acabei de falar para vocês. A utilização de eletrodomésticos com consciência e reduzindo seu consumo pode auxiliar também na preservação do meio ambiente. Reduzir, por exemplo, o uso de água, utilizar só aquela quantidade de água necessária, o consumo de combustíveis fósseis também, reduzir o uso de descartáveis, desperdício de alimentos. Então, esse R relacionado a reduzir, nós podemos utilizar para esses termos, tá? Reduzir o consumo e utilizar apenas aquele consumo necessário.
Reusar ou reutilizar. Nós podemos, por exemplo, reutilizar sacolas plásticas. Não apenas utilizar uma vez e jogar fora, nós podemos utilizar para outros determinados momentos. Utilizar, por exemplo, várias vezes o mesmo copo. Algumas pessoas vão beber, consumir água, por exemplo, e utilizam, cada vez que vai consumir água, utilizam um copo descartável. Você pode utilizar o mesmo copo, guardar aquele copo e reutilizar. Alguns retornáveis, por exemplo, algumas embalagens podem ser reutilizadas, certo? E reciclar seria justamente transformar um determinado material, um determinado objeto em outro, tá? Como, por exemplo, papel, plásticos, vidros, embalagens cartonadas, embalagens de alumínio. Esse tipo de materiais eles podem ser utilizados como recursos para produzir outros materiais, tá? Então, quando nós falamos desses 3 R's, falamos em reduzir, reutilizar e reciclar. Se nós pensarmos e tentarmos agir dessa forma, talvez o nosso ambiente agradeça e fique melhor, certo? Para finalizar, vamos falar desse chamado selo Procel. Esse selo Procel, gente, está relacionado com a característica de um determinado eletrodoméstico. Esse determinado eletrodoméstico ele pode ser mais eficiente ou menos eficiente de acordo com a regulação desse selo Procel. Observem aqui que eu tenho uma característica, o A, onde esse equipamento é mais eficiente, utiliza menos energia, e a letra E, por exemplo, que nós temos para menos eficiente, logo ele vai utilizar mais energia. Então, nós podemos observar aqui que diversos eletrodomésticos irão ter esse selo. Então, esse selo aqui, se eu olhar para esse selo e esse selo estiver aprovado e eu tiver essa letra A, significa que esse equipamento ele tem um bom consumo e é eficiente, utilizando menos energia. Gente, era essa a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, manda mensagem lá nos comentários, tá? Manda mensagem no WhatsApp, manda mensagem lá no e-mail da escola, certo? E não esqueçam de olhar lá na descrição do vídeo que tem as orientações para vocês fazerem a atividade de vocês, gente. Qualquer dúvida, mandem mensagem, viu? Até mais e fiquem com Deus.